Glaucia, a gente primeiro agradece muito você nos receber aqui hoje e, e a ideia hoje é um encontro menos, com um roteiro menos formal e até para a gente começar um pouco pelo um tema que é central no projeto, que não deu tempo da gente conversar da outra vez, que é a relação nas ciências sociais de países de língua portuguesa. Sim. E você foi uma pessoa importante, né, em vários sentidos. A gente queria te ouvir um pouco. Como é que foi a primeira vez que você tomou contato com as ciências sociais nesses outros países? Olha, eu tomei contato com as ciências sociais, sobretudo em Moçambique, né? E depois muito pouco com Angola e com a Guiné-Bissau também, e Cabo Verde. Mas com Moçambique foi diferente, foi o meu primeiro contato, foi o mais importante. E esse contato foi feito através de um programa de iniciação científica que tínhamos no IFIX, financiado no início exclusivamente pela Fundação Ford. Foi coordenado pela Ivone Maguia, de início, teve muito apoio do Peter Frey e reuniu um conjunto de professores, cerca de 20 professores da antropologia e da sociologia do IFIX. E esse programa de iniciação científica, num determinado momento, numa de nossas reuniões, surgiu a ideia de se fazer um projeto Moçambique. E esse projeto Moçambique, apoiado pela Fundação Ford, tenho a impressão que o Peter Frey estava ainda na África nessa ocasião, e o projeto era de trazer alunos moçambicanos para o IFIX, para estudarem ciências sociais no IFIX. Bom, daí se desenvolveu durante, acho que foram 20 ou 25 alunos. Você lembra o ano que começou? Esse começou mais ou menos em 1990, eu acho que mais ou menos em 1990, se não me engano, 1990. E eu tive um contato maior durante uma viagem que eu fiz a Moçambique. O projeto Moçambique, ele tinha enfim, tinha digamos, uma regra que eu acho muito importante de seleção dos bolsistas, porque eram alunos bolsistas. Que para se fazer a seleção era preciso que professores daqui fossem para Moçambique, né, fazer essa escolha. Por quê? Para que a seleção fosse feita entre os diferentes grupos étnicos e fosse feita do norte no sul do país e não fosse feito somente em Maputo. Então, a cada ano, se organizou uma viagem para Moçambique. Eu acho que o primeiro ano foi a viagem que a Ivone e o Peter, e se não me engano, o Marco Antônio foi também, não me recordo agora. E depois foi o Zé Ricardo e Peter Frey. E depois eu fui com o Marco Antônio Gonçalves e éramos acompanhados por uma funcionária do Ministério da Educação, acho que Lucrécia, lá de Moçambique. Não sei quer dizer, foi através dessa viagem que eu conheci professores da Universidade Eduardo Mondlane, não é? E também o Estado, que era um Estado muito precário, né, da sociologia e da antropologia, porque justamente esse foi o período em que esse foi o período do término da guerra. Não é? Estavam se reestruturando, E o país todo estava se reestruturando. Quer dizer, quem fez as primeiras viagens para a seleção dos bolsistas não é, ainda presenciou várias cenas que eu já não presenciei mais. Eu cheguei justamente em Moçambique no dia em que o acordo de paz estava sendo assinado em Roma. Então ainda havia um clima, né, difícil, um clima de conflito armado mesmo, não se podia caminhar de uma província para outra. Se tinha apenas um avião da Aeroflot, eu me lembro, que levava, depois trazia as pessoas, enfim, para a gente se locomover, sair de Maputo e ir para o norte de Moçambique, passando por Lixinga, enfim, dando viagens Quilimane. E
não era uma viagem fácil, mas foi uma viagem, para mim, uma das viagens mais importantes assim que eu fiz no sentido de observar um país tão diferente. O que vocês encontraram lá Né? nas universidades? Vocês, além da Modulani, vocês foram o quê? Mais duas ou três? É porque na época era basicamente a Universidade Eduardo Mondlane, depois que eu acho que foram surgindo as outras. E agora já uma ex-aluna me disse que há algumas. Né? Mas nós tínhamos que visitar, eles tinham 11 colégios secundários, os colégios que davam acesso à universidade. Então, o nosso trabalho era justamente visitar 11 escolas em diferentes províncias, né, inclusive com pessoas bastante diferentes assim na sua cultura e de língua diferentes também. E nessas escolas ficava, quer dizer, nós entrávamos em contato já com um grupo de alunos que tinha sido pré-selecionado, entrevistávamos esses alunos, né, conversávamos com esses alunos. E eles contavam muito da guerra, naturalmente, e sobretudo desse deslocamento devido à guerra, quer dizer, e da perda, muitas vezes, de parentes, né? Quer dizer, como era uma vida cotidiana deles e era muito, muito, fazia parte assim da narrativa dos entrevistados. E sempre entrevistávamos juntos, o Marco Antônio e a Lucrécia e eu, sobretudo Marco Antônio e eu, e íamos fazendo a seleção, quer dizer, a partir das entrevistas. Né? Né, para mim é uma viagem assim, inesquecível, eu aprendi muito, muito. E que é muito diferente do Brasil, quer dizer, você se sente inteiramente diferente. Eu acho que isso foi uma sensação muito... Você chegou a conhecer professores de ciências sociais lá? Eu conheci alguns professores de ciências sociais lá e conversamos um pouco, né, mas na volta a Maputo, porque nós chegamos, né, fizemos logo a seleção em Maputo e começamos a viajamos para o norte e depois para o sul. Mas agora eu não me lembro mais do nome dos professores. Não, lógico. E agora eu sei que alunos nossos, e os nomes não me lembro, mas até vi uma foto dele agora, e quando estava revendo essas fotos. Do programa, que hoje... E eles, ele é professor, dois são professores, né, porque depois eu fiz outra viagem a Moçambique, então dois deles estavam trabalhando no Ministério da Justiça, e dois estavam trabalhando na Universidade Eduardo Mondlane. Eu ainda mantenho contato com uma aluna dessas, porque era um sistema um pouco tutorial, quer dizer, cada aluno se integrava na pesquisa de um professor. Né? Eu acompanho durante muito tempo, está trabalhando numa ONG. E alguns foram, uma outra que também foi, dois, eu acho que foram fazer o doutorado na África do Sul. Esses alunos estavam comparando um pouco, bom, claro que eles estavam em outro momento da história das ciências sociais em Moçambique, mas vocês tiveram um impacto, assim, assim, um pouco, como que é reconstruir ou construir a ciência social num lugar, os alunos, como é que eles chegaram aqui, um pouco comparando um pouco Brasil e Moçambique, assim. Eu acho que a diferença é muito grande, quer dizer, foi muito grande naquela época. Hoje em dia eu sei que mudou muito, é menos, naturalmente. Mas naquela época havia uma diferença muito grande, quer dizer, havia muito pouca ciência social, sobretudo eu acho que a antropologia, eu acho que havia muito pouco. Menos antropologia do que a sociologia? E sociologia também pouco, tinha muito letras e história. Tinha mais letras e história. Todos esses alunos eram falantes de português, bem falantes? Todos eles, porque tinham feito a escola, mas na verdade a população em Moçambique tem vários lugares, inclusive mesmo em Maputo, muito poucos falam assim o português. Eles falam sempre suas línguas, as línguas nativas. Eu me lembro no Correio, em Moçambique, logo que eu cheguei, eles estão todos falando, enfim, na sua língua, e eles só falam português quando se dirigem a você. E no norte, muito menos. Os Makua, realmente, eles não entendem o Xangana, nem o Xangana entende os Makua, e eles falam muito pouco português no norte, pelo menos foi essa a minha experiência. Mas voltando às ciências sociais, quer dizer,
eu acho que, o que eu posso dizer, eu acho que esse programa muito provavelmente ajudou essa construção das ciências sociais, e daí eu estou falando mais especificamente da antropologia e da sociologia. Penso eu, né, que deve ter sido pelo menos um, entre vários outros incentivos, né, para as ciências sociais em Moçambique. E outra coisa que me marcou muito nesse sentido, com relação às ciências sociais, eu não respondo diretamente à sua pergunta, mas que para mim foi algo surpreendente e sempre guardo isso na memória, é que os alunos, como nós conhecíamos as condições de vida que eles tinham lá em Moçambique, né, e depois os acompanhávamos aqui nas nossas pesquisas e outras atividades de docência, enfim, havia alunos que eles não tinham livros em casa, por exemplo. Isso eu me lembro que sempre conversávamos, não tinha nenhum livro em casa. Né? Eu me lembro que, naquela ocasião, a Fundação Forte começou a fazer pequenas bibliotecas nas escolas secundárias. Né? Que existiam muita dificuldade, né, com relação aos livros. E, no entanto, quando eles chegavam aqui, eram alunos aplicados. Né? Isso é muito surpreendente, quer dizer, como quase que eles passam por uma outra cultura, não é? De uma maneira muito aplicada. E eu digo isso porque hoje em dia se diz, porque nossos alunos que têm muitas deficiências, têm essa deficiência, tem que ver exatamente o conjunto, né, do aluno. Quer dizer, eles eram ótimos alunos lá nas suas escolas, eles tinham domínio da língua portuguesa, eram, enfim, conheciam as suas disciplinas, mas eles não tinham a cultura, vamos dizer, de origem da casa. Quer dizer, muitos moravam em Palhotas, quer dizer, nós visitamos, os colégios do Sul eram todos assim. Marco Antônio e eu visitamos famílias, né, que moravam, enfim, suas moradias nativas, etc., muito precárias, de fato, e muitos tinham muito problema com energia, muitos carregavam lenha para casa, né, e água. A ideia é que eles vinham passar 4 anos aqui? A ideia era fazer o curso de graduação. E era fazer somente a graduação aqui em Ciências Sociais. Mas alguns fizeram mestrado, ficaram aqui, eu acho que um ou dois chegaram a fazer o doutorado. Me recordo bem. E eles faziam, mas eles tinham um acompanhamento muito próximo. Quer dizer, tanto do conjunto dos professores, quanto de um professor que se destacava para acompanhar, né, um desses alunos dentro de sua pesquisa. E os temas de pesquisa deles? Quer dizer, eles não escolhiam, se integravam ou havia um interesse específico, por exemplo, em pensar essas relações? Eu acho. Portugal, Moçambique e Brasil? Eu acho que tinha. Pelo menos a Tereza Rufai Mendes, que foi a aluna que mais acompanhei, muito querida, ela tinha um interesse específico sobre a questão, porque a Tereza, ela já era o que eles chamavam de assimilados, porque tem uma diferença. E ela me contava que, dizer, ela era católica e lá já tinha a igreja evangélica, tem muçulmana, né? Então ela queria fazer um trabalho sobre a igreja, o papel da igreja católica lá, devido a umas experiências dela de vida. Lá em Moçambique. Né? Então, os outros que eu me lembro também eram experiências vividas lá, não é, que eles tinham vontade de pesquisar aqui. Eu não sei como fizeram os outros professores, se entraram na pesquisa dos outros professores, mas a minha experiência, sobretudo com ela, que foi a que realmente eu acompanhei e mantenho contato até hoje, a Tereza queria fazer sobre essa... E ela hoje é professora lá? Ela trabalha numa ONG inglesa lá. Nossa, não sei se você lembra, mas se na época tinha algum esforço similar a esse, né, do campo das ciências sociais em outros campos. Eles estavam tentando estabelecer parcerias com instituições de outros lugares do mundo, ou mesmo do Brasil, para fortalecer o ensino de medicina ou de outras áreas. O que havia não era, e esse programa não era com a universidade, era com as escolas que estavam ligadas ao Ministério da Educação. Era o governo. Era com o governo, era.
E tinha, era com o governo. O meu interesse, na E verdade, tinha, é porque o campo das ciências sociais, né? não, eu acho que isso também foi muito, eu acho que foi uma ideia do Peter Fry, eu tenho impressão, não tenho certeza. Mas o porque Peter, ele estava estava, o Peter estava lá, ele estava dirigindo a Fundação Ford para aquela região sul da África. Não é? E ele tinha feito, eu acho que os seus estudos, doutorados no antigo no Zimbábue. E ele conhecia a língua nativa, uma parte dela, ele era falado também em Moçambique, ou parecido com ela. Enfim, eu acho que surgiu daí, né? Eu não sei se teve uma ideia. Depois eu me lembro de um primeiro encontro aqui no IFIX, aí já no Laboratório de Pesquisa Social, já tendo esse projeto de iniciação científica caminhando, que surgiu, nós chamávamos de projeto Moçambique. Então, esse projeto Moçambique era um projeto nosso, vamos dizer, ali do IFIX, da UFRJ, os professores de lá, no concurso de Ciências Sociais, a Fundação Ford e eu tenho a impressão que o governo, mesmo o Ministério da Educação de Moçambique. Então, era só Ciências Sociais, não havia, né, pelo menos que eu saiba, nenhum outro interesse. O que aconteceu depois, eu não sei se depois ou antes, ou sempre houve isso, é que o Itamaraty, ele sempre recebeu alunos de diferentes países africanos de língua portuguesa. Né? E depois desse projeto Moçambique, eu tive muitos alunos de Guiné-Bissau, alunos do Cabo Verde, até do Cabo Verde, uma aluna que ficou bastante tempo, e o marido fazia engenharia e ela fez o mestrado com a minha orientação, Vera Lúcia Lima, e tive outros alunos também de Angola, mas aí já através de convênios com o Itamaraty. Eram alunos que vinham... até hoje ocorre, e né? que até hoje, eu acho que esse convênio existe até hoje, ou eles têm alguma... A eles é permitido a entrada diferente dentro da universidade, eu não sei exatamente como é, mas eles têm alguns alunos que eu não consegui, quer dizer, não, mas são alunos, era diferente desse projeto. Sim, né? Eu acho que eu tive uns 7 alunos. Hoje esses alunos que eu tive, pelo menos, a experiência de ensinar, têm bastante dificuldade com a língua, enfim, com a escrita, com tudo. Não era a mesma situação naquela época. Vocês estavam justamente trazendo aqueles que demonstravam mais habilidades. Mais habilidades. E também, mas sempre diferenciando, quer dizer, jovens, moças e rapazes. Né? Sempre havia menos moças no colégio, quer dizer, vieram menos. Mas também eram mais ou menos umas diferenças étnicas também, dos Xanganas, dos Macuas, de Quilimane. E isso foi muito pensado, e eu acho que isso é uma questão muito importante na seleção. Né? Inclusive para evitar também que, digamos, até o poder local, nas cidades, reforçasse essas hierarquias locais e sempre disse que havia. Quer dizer, no caso na cidade de Beira, eu me recordo que nós fomos procurados, Marco Antônio e eu, por pessoas do poder local para indicar alunos, né, e indicar nomes para futuros bolsistas e alunos da escola lá em Beira. Então, era para evitar isso. E essa conversa nós tínhamos tido aqui, logo no início, na feitura mesmo do projeto, que a seleção não poderia ser uma seleção política. Isso teria que ser, digamos, controlado pela coordenação do projeto Moçambique. Não podia ser feita assim, não é, sem que se tivesse esse controle. E também era muito bom porque acaba que alguns professores foram a Moçambique. Então isso nos deu nos trouxe muito conhecimento sobre a vida daquelas pessoas, como era efetivamente, porque às vezes você não imagina, né? Então, eu creio que esses outros, eu digo os outros, os que vêm através do Itamaraty, eu não sei que tipo de seleção é feita para que eles venham.
minhas relações assim, com as ciências sociais, enfim, dos países de língua portuguesa. Então, o que aconteceu, não me lembro bem, eu acho que foi década de 90 também, já não me recordo, 96, né? E que houve estava havendo uma conversa muito grande para a formação de uma associação de ciências sociais de países de língua portuguesa. E eu participei dessa primeira, digamos, dessa primeira rodada de discussões. Você lembra quem estava conduzindo isso? Olha, eu me lembro que tinha o Zé Vicente Tavares, eu me lembro que isso foi no IFIX, tivemos uma reunião, estava Helena Peçanha, Ivone, eu, mais Peter Frey. Renato Lessa? Não. Não estava ainda. Não estava ainda. Isso foi muito ainda, eu acho que no início, talvez, da formação dessa associação, e em que se discutiu o local do Congresso. Você sabe que o local de Congresso sempre rende uma boa discussão. E, finalmente, ficamos no Rio encarregados e responsáveis pela organização do Congresso. Foi um congresso, eu acho que foi muito bem sucedido. O local do congresso foi no IFIX e vários dos professores do IFIX participaram das comissões, comissão acadêmica, comissão científica e da organização. Me lembro que Maria Laura Vieira Castro, ela trabalhamos muito, selecionando naquela época não era um disquete pequeno, eram aqueles... Eram os grandes, né, que outro dia ainda tinha no NUSC, eu já queria jogar fora, talvez ainda tenha algum. Eu me lembro que ficamos com um monte de material, uma coisa impressionante. E, bom, fizemos, e aí eu tive contato com alguns também professores de Portugal, mas trabalhavam mais na área da sociologia do trabalho, e tinham uma certa parceria com Helena Peçanha e Regina Morel. Você lembra de algum específico? Karina, não me recordo agora do nome, mas eu sei que tivemos ainda um contato com eles, mas... Bom, eu não cheguei a ter um contato assim mais próximo, porque no sentido de trabalhar junto, no sentido de trabalhar junto, que até tive desejo de fazer isso depois do congresso, mas não sei exatamente por que motivo. Eu me lembro que tinha esse interesse, e muitos de nós tivemos, quer dizer, não só eu, outros professores do IFIX tiveram na ocasião o interesse de manter uma parceria, de fazer um projeto conjunto. Mas do congresso ficaram os anais do congresso, com uma seleção de alguns trabalhos. E, aliás, o congresso foi muito bonito, teve uma exposição belíssima que veio de Portugal, que ficou no Centro Cultural Banco do Brasil, e foi organizada também uma mostra de filmes pela Ana Maria Galano. Isso foi uma das atividades muito bem sucedida do congresso, e a exposição foi trazida toda de Lisboa, não sei se somente de Lisboa ou de outro lugar, mas uma exposição muito bonita. Bom, depois eu persisti sempre com desejo de ter alguma parceria mais dentro da minha área, e eu fui não sei se é o segundo congresso, mas fui a um congresso em Moçambique, em Maputo, e desse congresso foi ótimo, porque eu revi algumas pessoas que eu tinha conhecido na viagem anterior. Aliás, algumas, curiosamente, sabiam que eu estava lá, foram me procurar. Isso é muito simpático, né? Eu vi pessoas assim, depois de alguns anos, que foram pessoas que ajudaram nas cidades por onde a gente passava, quer dizer, nada tinha a ver com as ciências sociais, né? Mas que tinham nos ajudado, a mim e o Marco Antônio, e foram procurar no hotel, e alguns ex-alunos, a Tereza, né, novamente conversamos. Mas, novamente, não consegui fazer essa parceria. Na realidade, na ocasião, eu apresentei um trabalho que era sobre a questão da evasão, eram questões das ciências sociais, e eu me lembro que havia no grupo interesse por parte de um professor português, mas eu também enveredei por outras coisas.
e não mantive, acho que foi uma pena. Nessa ocasião, já na Assembleia, o Renato Lessa já estava, então, o professor que esteve até agora na SBS também. Eu acho que aí foi se formando um grupo com moçambicanos, portugueses e brasileiros que foram tomando a organização dessa associação e dos congressos. Não é? E eu ainda fui a um congresso que eu acho que foi Renato Lessa que organizou aqui no Rio de Janeiro, num lugar, aliás, muito bonito, aqui no Rio. Mas nesse congresso eu fui para apresentar um trabalho, que era um trabalho da Ana Maria Galano, que a Bela Feldman Bento tinha me pedido para... Ana Maria não estava bem, então ela me pediu para ler esse trabalho da Ana Maria. Então eu fui e reencontrei os ex-alunos, que agora já eram professores, que estavam no congresso. E esse foi o último congresso que eu fui, depois não tive mais contato. E com Portugal, Glaucia, você já teve alguma aproximação por essa via das ciências sociais ou não? Foi mais Moçambique mesmo? Não tive. Eu conheço alguns nomes e livros, mas eu não tenho contato. Voltar um pouquinho no tempo, a gente, mais ou menos na outra entrevista, a gente parou com o final do teu doutorado. Então, vamos voltar para essa época, mas a gente falou um pouco da tua experiência como professora e, enfim, depois você ocupou uma série de posições no próprio IFIX. Já num outro momento, quer dizer, já você como docente e, enfim, membro da comunidade IFIX. E hoje você já falou um pouco do Laboratório de Pesquisa Social, então acho que a gente tinha interesse em ouvir. Quer dizer, existe nessa área toda uma polêmica do que são as ciências sociais no Rio de Janeiro, as ciências sociais em São Paulo, né? Você é uma pessoa da área, então acho que seria interessante te ouvir sobre isso. Assim. Você, de alguma forma, reconstruiu o IFIX ali nos anos 80, né? Teve 50 anos do IFIX também. Foi realmente, olhando para trás. Muita coisa, né? São tantos anos e acho que foram feitas muitas coisas. Né? E eu vou falar primeiro do IFIX, depois eu vou falar desse debate Rio-São Paulo. Quer dizer, o IFIX, de fato, quer dizer, quando eu cheguei ao IFIX na década de 80... Teve uma emoção, assim, eu queria te ouvir um pouco. Teve uma emoção grande depois de tudo que você passou ali dentro, voltar como professora? Fiquei muito, muito emocionada. Me lembro bastante. E eu tive que fazer um exame de seleção naquela época. Era professor, não era professor substituto, era professorista. E o chefe do departamento era Antônio Celso. E eu soube, estava chegando, tinha um mês que eu tinha chegado da Alemanha, e aí soube que iam fazer essa seleção. Alguém me disse, eu me lembro que na época eu liguei para duas pessoas, que uma era o Gilberto Velho e outra era o Jeter Ramalho. Não sei se talvez, acho que foi o Jeter Ramalho que me disse, olha, vai haver uma seleção. E eu nem titubeei. Vi os pontos e a seleção era quase uma espécie de um pequeno concurso, na realidade. E acho que a Alzira Abreu estava nesta banca, não tenho certeza, mas acho que a Alzira estava nessa banca. Bom, eu assim entrei para o IFIX e fiquei realmente muito, muito emocionada de voltar. Né? Mas o IFIX estava muito diferente, porque realmente as situações físicas, que ainda hoje nós reclamamos, mas eram muito, muito, né, comparativamente, muito mais precárias. E também do ponto de vista acadêmico, muito... não havia praticamente nada devido à repressão que houve, quer dizer, os professores mais velhos, né, tinham saído. Há uma diferença bem grande do IFIX com relação a outras instituições
talvez tenha isso ocorrido em outra instituição, mas das que eu conheço há uma diferença muito grande, que nós não temos não fomos recebidos por professores, né? Quer dizer, não sucedemos, né, a professores. Então, ele ficou muito esvaziado. Muito mesmo esvaziado. Quer dizer, nós tínhamos, né, uma ou outra pessoa para perguntar como era isso. Tanto que eu acho que os 50 anos eles foram importantes na época porque muitos professores ajudaram, como a Estela Amorim. Quer dizer, ela que nos contava a memória de como era. Quer dizer, nós tínhamos a memória como alunos. Alguns, nem todos também tinham sido alunos, então também não tinham essa memória. Né? Bom, e não tinha nada, realmente não tinha nada. Só tinha sala de aula e olhe lá, né? Não tinha biblioteca. Nos 2, 3 anos, não tinha biblioteca. Eu me lembro que tinha uma pequena sala que tinha um funcionário, aliás, muito simpático, que era da minha época de estudante. Ele abria uma portinha e perguntava que livro que você queria. Então, ele tinha guardado ali alguns livros e ele passava aqueles livros para a gente. Mas, quando os professores caçados puderam voltar, eu não sei que ano foi esse, foi um ano em que começaram a se abrir várias portas do IFIX. E aí veio a biblioteca, porque ela estava toda jogada. Estava jogada, simplesmente. Né? Me lembro bem da Maria Eulália Lobo abrindo portas para a organização dos livros. Depois, também um outro momento, me lembro, eu mesma, Ivone, abrindo uma sala enorme, cheia de documentos, com várias fotos. E nós, também naquela ansiedade de, vamos guardar todos esses documentos. Eu acho que algumas dessas coisas estão no atual arquivo do IFIX, que é um arquivo administrativo, não é um arquivo de memória do IFIX, né? Que eu acho que um dia, talvez, se pudesse fazer isso. Mas, de toda forma, algumas coisas foram para esse arquivo administrativo. Eram diversas fotos do Instituto de Ciências Sociais e documentos também. Tudo isso estava desorganizado. E a parte acadêmica, quem éramos nós? Nós estávamos fazendo nossos testes de doutorado. Então, ao mesmo tempo que dávamos aula e que fazíamos as teses, e aí um ia acabando, depois o outro foi chegando que já tinha, né, no caso, Alice Abreu, por exemplo, já tinha feito doutorado, depois veio a Bila Sorge, o Bernardo, que já tinham doutorado, e outros iam terminando, né, suas teses de doutorado. E havia duas discussões, realmente. Quer dizer, uma era relativa à graduação, muito forte, porque o nível, nós julgávamos que o nível era muito aquém do desejado. E um outro era com relação à nossa pós-graduação, que precisávamos ter uma pós-graduação. Então, houve, de fato, um movimento, cerca de 20, 22 professores, alguns estão começando a se aposentar, outros ainda estão no IFIX, né, que se organizaram, né, quer dizer, e foram buscar recursos da FINEP para pós-graduação, através de Alice Abreu, os recursos da Fundação Forge, e através de Ivone Maguet e Peter Frey também, para a graduação, quer dizer, para formar esse programa de iniciação científica. E isso feito mais ou menos na mesma época e também terminando as teses de doutorado. Então, eu acho que foi um período importante que nos uniu muito, né? Quer dizer, esse grupo ficou muito unido, naturalmente, apesar das diferenças disciplinares, apesar das diferenças individuais, houve um momento, uns 10 anos, eu diria, de uma enorme coesão, quer dizer, no sentido de reconstruir o Instituto do ponto de vista da pesquisa, e da docência, sem dúvida alguma, de publicação, esses seminários sobre a graduação, esses outros seminários, que tem agora esse livro organizado pelo Marco Antônio Gonçalves e por mim, eram seminários dessa época, em que chamávamos também professores de outras instituições. Sempre tínhamos isso muito claro, né, que devíamos manter o contato com as outras instituições das ciências sociais. Estão vendo de São Paulo, de Minas, de Recife, o CIPEDOC aqui no Rio de Janeiro e o PERJ. Fizemos muitos seminários sobre o ensino da graduação ou sobre temas assim, mais abertos, como esse do Brasil na virada do século, um seminário mais amplo, né, mas para trazer pesquisadores.
Isso realmente foi algo que eu aprendi muito na prática, né, com os meus colegas, nessa reconstrução da docência e da pesquisa lá no IFIX e com o grupo que eu tive na Ampox, não sei se eu já falei sobre isso, que também me ajudou muito. Não é? Era o grupo, o nome? Era Estudos da Cultura Brasileira, que era um grupo que tinha sido organizado pela Maria Isaura Pereira de Queiroz. Então, então eu já tinha, logo desde 80, eu comecei a participar da Ampox, não é? Através desse grupo coordenado com a Maria Isaura. Então, eu tinha contato com o Renato Ortiz, com o Sérgio Miceli, com o Rubem Oliven. Tínhamos praticamente 2 encontros por ano, porque às vezes a Maria Isaura resolvia fazer seminários intermediários. E fui conhecendo pessoas de fora da instituição. Naturalmente, meus colegas também estavam fazendo seus doutorados, também iam ampliando seus círculos com outras, sociais com outras instituições. E isso, os recursos, né? As ideias, porque eu acho que tem que ter ideias e o interesse enorme, né, que tínhamos dar condições, né, para que o IFIX tivesse uma atividade regular e de bom nível. Que ano foi que... Porque a pós-graduação não se chamava PPGSA, né? Não, não. Como é que foi essa? Não, havia um mestrado anterior, que era um mestrado em Ciências Sociais, ainda eu acho que junto com a Ciência Política. Eu creio que a Mabel Luz participou muito, ela teve um empenho muito grande na coordenação desse mestrado que já existia, mas de uma maneira ainda bastante modesta. E depois era o mestrado em Ciências Sociais, depois ele se torna, eu acho que o mestrado em Sociologia, e com esses recursos da FINEP e com a reunião de professores na área da Sociologia do Trabalho, que vinha com o Zé Ricardo Ramalho, a Bila, a Alice, a Regina Morel, Elina Peçanha, né? Se juntou um grupo mais forte e que teve também um recurso grande da FINEP, né? E que se vai começar a discutir o programa, era um programa de pós-graduação em Sociologia, que incluísse mestrado e doutorado. E isso é curioso, porque nessa nossa discussão sobre o programa de pós-graduação em Sociologia, na realidade, nos juntávamos nas linhas de pesquisa antropólogos e sociólogos. Quer dizer, nossas linhas de pesquisa, né, elas incluíam, integravam professores das duas áreas. Vou dizer só o meu exemplo, quer dizer, foi importantíssimo. Um projeto, naquela época era coletivo, não era individual, um projeto do CNPq. Eu me recordo muito bem que a Maria Laura teve essa ideia, que foi ótima, maravilhosa, de pedirmos recursos para o CNPq para uma área de Sociologia da Cultura, né, ritual e simbolismo. Eu acho que tinha um outro nome inicialmente. E um dia, nós até estávamos dividindo, eu estava dividindo projetos integrados CNPq, e eu me lembro perfeitamente disso, fiquei muito entusiasmada. Então sentamos Reginaldo Gonçalves, Ana Maria Galano, eu e Maria Laura, e fizemos, e começamos a fazer, e trabalhamos juntos, tivemos durante alguns anos, o recurso do CNPq, com bolsistas, com apoio técnico. Então havia um interesse e um entusiasmo e o fazer, né? Porque isso tudo você pode ter assim, e às vezes não chega a concluir, a executar. E isso foi se formando como uma linha de pesquisa. E outros tinham a linha Sociologia do Trabalho, e havia outras, né? Também a da Elina com a Regina Morel, assim, estavam sempre muito juntas nos seus projetos. De modo que, quando houve uma outra discussão, quer dizer, a antropologia cresceu muito no programa, e houve uma discussão sobre a necessidade de se colocar também a antropologia, de se modificar talvez a emissão do diploma com o nome da antropologia. Tivemos uma discussão
interna em que houve um acordo de que isso seria muito bom para o programa. É curioso, porque rever depois, quer dizer, é muito diferente de vivenciar, não é isso? Mas é que eu me lembro que foi, e tínhamos naturalmente diferenças, né? Mas tínhamos esse desejo muito grande de fazer um bom programa de pós-graduação. Daí eu participei, foi uma época que eu participei mais assim na pós, e aí houve muita discussão, sobretudo com o programa de pós-graduação do Museu Nacional, devido ao título, ao nome do programa e ao título. E, enfim, e aí depois se conseguiu a criação do Departamento de Antropologia Cultural e se colocou no programa também. E, Glaucia, e a ciência política sempre ficou um pouco de lado ali nesse conceito de ciências sociais, porque a gente, afinal de contas, está falando, vem das ciências sociais, desse primeiro mestrado, mas é como a ciência política foi saindo por falta de pessoas integradas ou por uma questão da área mesmo, não conversar. Qual a tua avaliação assim, disso? A minha avaliação é que os integrantes do departamento, nós tínhamos um departamento de ciências sociais, né? Nós procurávamos nos reunir sempre. E havia uma diferença de interesses muito grande. E uma diferença também do conjunto. Eu acho que a antropologia, a sociologia, apesar das diferenças internas e entre as disciplinas, nós tínhamos uma certa homogeneidade. Todos estavam fazendo, ou tinham acabado de fazer suas teses de doutorado, ou estavam terminando suas teses de doutorado, e havia um grupo relativamente grande de pessoas nesta situação. Acho que a ciência política integrava pessoas de diferentes interesses e, digamos, em diferentes fases da sua vida profissional. Então, eu acho que isso fez uma diferença na nossa conversa. Naturalmente, naquela época, brigávamos enlouquecidamente nas nossas reuniões. Porque pensávamos num currículo, já a ciência política pensava outra coisa e tal. Essa é uma avaliação que eu faço hoje. Eu acho que havia diferenças entre os professores do Departamento de Ciências Políticas no que diz respeito aos seus objetivos, ao momento da sua trajetória. A relação com o Instituto e não formava um grupo mais homogêneo como a gente formava no que diz respeito ao interesse na pesquisa e no que diz respeito... Porque o doutorado era muito importante também, outra coisa que vale a pena dizer, é que não é como era hoje. Quer dizer, as teses de mestrado antes eram grandes teses, não tinha doutorado, praticamente muito pouco. Então, a tese de doutorado era algo de peso, significava, isso minha orientadora dizia sempre, Maria Isaura, entrar no mundo da pesquisa. E isso fazia toda uma diferença, você começava a se individualizar e se diferenciar das outras pessoas que não faziam pesquisa. Era muito forte isso. Quer dizer, eu me lembro que isso, todos os meus colegas, Zé Ricardo, Neide, tese, eu me lembro que nós discutimos as nossas teses. Nós sabíamos o que o outro estava fazendo, quer dizer, não chegávamos a discutir a tese, mas nós sabíamos quem era o orientador, o que estava fazendo, qual era a linha. Né? Tinha isso assim de uma maneira muito forte, que diferenciava o grupo da ciência política. Dizendo que tinha uma atitude mais, uma identificação mais forte com se tornar um cientista, um pesquisador, já no processo de fazer a tese de doutorado. Talvez hoje seria posterior ao doutorado? Eu vejo assim, porque você imagina que a gente fazia as teses, a gente dava aula, a gente estava querendo mudar aquela situação, né, lá, e tinha realmente uma... Hoje em dia, eu acho que o jovem, ele faz o mestrado, faz o doutorado e ele dá início... Né, aí que ele começa efetivamente, né, amadurece, digamos, mais ou menos, eu não sei se eu estou sendo lá defendendo a minha geração, eu não sei se é isso, mas o fato é que muitos de nós trabalhávamos. Né? Pois essa é uma coisa que eu fico pensando,
talvez pela idade, pela experiência de vida, por tudo que aconteceu também no período que vocês eram jovens, né, saindo, jovens nesse sentido, graduandos, chegava no doutorado mais amadurecido também como experiência de vida também, não só como pesquisador. Exatamente, éramos mais velhos, assim, quer dizer, na verdade terminamos nossas teses, sobretudo as mulheres. Mais tarde. Mais tarde. Isso era algo que comentávamos muito, que as mulheres, pelo menos no nosso grupo, mas eu creio que talvez isso possa ser um dado importante, mas as mulheres terminavam depois dos seus maridos. Acho que quase todas elas, casadas com acadêmicos também, com pesquisadores, terminaram depois. E você, o que você atribui isso? É diferente, quer dizer, as discussões eram diferentes, quer dizer, tudo estava começando. Então, naturalmente, dentro dessa visão mais machista mesmo, quer dizer, o homem começava primeiro, né? E muitas mulheres tinham filhos, quer dizer, não programavam a vinda, né, dos filhos para depois da sua formação. O que eu acho que alonga, né, esse tempo. E muitas fizeram suas teses lá mesmo no IFIX e tendo os filhos juntamente. Então eu acho que essa questão da maternidade. Hoje, os filhos de vocês? Como é que é isso? Alguns, eles se conhecem, os filhos, os nossos filhos, filhos de meus colegas e os meus filhos, muitos se conhecem. Conviveram. E conviveram e sabem das teses e o que era pesado para eles e que eles não gostavam muito de ver suas mães fazendo teses. Né? Mas Karina, eu acho que era diferente, e eu acho que naturalmente, tinha isso do homem fazer primeiro, quer dizer, ele ir primeiro para a sua carreira, ele cuidar disso, né, antes. Né? Mas eu acho que foram mulheres que também perseveraram. Porque a gente acaba conhecendo muitos, né, da nossa época, e algumas que perseveraram. E, além de demorar mais, era mais duro para as mulheres fazer. Era mais duro, porque também tem sempre o desejo da maternidade. Hoje em dia eu leio uns artigos sobre isso, sobre as cientistas francesas, as cientistas norte-americanas, quer dizer, ou elas não abdicam da maternidade, né, ou elas deixam isso para depois, mas quando elas se tornam mães, elas não podem mais exercer certas funções. Eu acho que naquela época, pelo menos, não sei se tínhamos tanta consciência disso, assim, como você pode ter a posteriori, né? Minha mãe diz assim, a gente não pensava. Não pensava tanto, mas eu acho que não tinha esse planejamento tão grande. Não tinha assim, agora vou terminar, tem um trabalho fixo, tem salários, e aquilo ia um pouco acontecendo. Nessa ideia de um pouco didática, eu acho que a gente tem uma linha de história das ciências sociais no Brasil que ficou muito marcada até pela produção, que os livros organizados pelo Sérgio Miceli, como você sabe, eu acho que é uma obra de referência, né? Naturalmente. Pelo conteúdo dos capítulos que ele reuniu e tudo, mas ao mesmo tempo ele tem uma tese, né, muito polêmica sobre a origem um pouco das ciências sociais nos dois maiores estados, enfim, não maiores, mas estados mais hegemônicos culturalmente do Brasil, que é Rio de Janeiro teria uma matriz de ciência social mais politizada e São Paulo teria um paradigma científico, vamos dizer assim. E eu acho que você, como uma pessoa da área, podia, enfim, dar uma visão alternativa ou ponderar algumas coisas sobre isso, sem um compromisso maior, mas eu acho que, enfim, dramatizar um pouco, né, pela tua visão. De fato, eu acompanhei bem, inclusive no grupo da Unbox, que o Sérgio pertencia a esse grupo inicial. Antes do grupo de pensamento social ser formado, o Sérgio
integrou o grupo, que era coordenado pela Maria Isaura. Então, sempre trouxe, inclusive até fazendo ainda essa pesquisa, né, esse projeto estava em andamento e trazia suas ideias. Eu penso o seguinte, com relação à abordagem do Sérgio, eu acho que a abordagem do Sérgio traz uma medida. E qual é essa medida? A medida é de uma proximidade, de um distanciamento das instituições científicas, universitárias e científicas, das instituições políticas. Ou seja, quanto mais, não é, elas demonstram se afastar, não é, de uma instituição política nos seus temas, nas suas abordagens, nas suas proposições mais normativas, elas estariam mais afastadas dessas instituições políticas e, naturalmente, ao mesmo tempo, a prática, né, de fazer ciência obedeceria a certas regras. Mas a medida é a autonomia das instituições científicas com relação às instituições políticas. Ora, isso é uma medida, né? Então, que você já tem a priori. Você pode dizer, eu quero saber o quanto que na Universidade de Minas Gerais, o grupo de cientistas sociais que lá esteve durante X tempo, era ligado, né, e atendia demandas do governo local, nacional, etc. Não. Eu prefiro as nuances, as medidas únicas, né, porque eu acho que eu concordo com você que é um livro de referência, importantíssimo, mas que marcou um debate dentro das ciências sociais onde não há nuances, quer dizer, né, ou você está mais próximo ou menos próximo de uma agenda política, digamos assim. Ou você tem certos hábitos mais acadêmicos, você menos hábitos acadêmicos. E isso, na realidade, durante muito tempo, inclusive com colegas como a Helena Bomini, como a Lúcia Lippe, que também participaram dessa discussão, Eduardo Jardim, discutimos muito da necessidade de se ter outras abordagens sobre as ciências sociais que não fossem via as instituições, poderia se estudar sim as instituições de ciências sociais, mas não dentro dessa medida, né, ou paradigma, né, se você quiser, para que se pudesse conhecer melhor, porque essa medida única não permite o conhecimento, digamos, mais detalhado da história, não é, dos integrantes de uma instituição. Ela vai ali e você pode mapear, né, a partir dela, o que deixa muito de fora, muito da história, muito da compreensão da vida das instituições. Eu, particularmente, acho, e sobretudo agora, depois de ter vivido esses 3 anos na vice-direção do IFIX, eu acho que uma das coisas mais difíceis é a realização de uma instituição, é você criar uma instituição. Depois de pronto é muito fácil, mas você criar, isso demanda, né, uma mobilização e de muita gente, demanda um engenho político fino, né, e logo demanda uma legitimidade, um reconhecimento dessa instituição. Não é tarefa fácil, não é, criar uma instituição. Então, eu acho que comparando, não é, essa questão de Rio e São Paulo, eu penso que essa matriz ela não era importante, marcou, mas ela não satisfaz, não é, aquele que deseja conhecer melhor os projetos, a Constituição, a história. E o Rio de Janeiro, estou vendo agora nesse outro projeto, que é sobre a arte, que não é sobre ciências sociais, o Rio de Janeiro tem uma vida muito própria, que foi muito esquecida rapidamente, porque é como se a cidade do Rio de Janeiro fosse conhecida somente a partir do esvaziamento que ela tem com a saída da capital e com a saída também dos investimentos econômicos, no final da década de 50 e 60. É como se ela tivesse esvaziado. Isso fica mais recente na memória das pessoas. Quer dizer, o que se esquece, as ciências sociais convivem numa cidade. E a cidade era a capital. E era a cidade onde mais se produziam livros, por exemplo, né, que nesse meu trabalho da vocação das ciências sociais mostra isso. E livros que eram livros também publicados pelo governo, mas vários, que não eram livros ideológicos, né, mas que eram livros outros de Manuel Diegues, e, enfim, de tantos outros, Fernando de Azevedo, publicavam pelo Estado, porque naquela época ainda
não se tinha um mercado editorial tão forte, mas o Rio começa com esse mercado editorial forte nessa época. Enfim, o que eu estou dizendo é que para eu creio que seria interessante se fazer uma nova história das ciências sociais, em que digamos, essa diferença tão marcada, que vem em tantos livros, e ela vem de formas diferentes, quer dizer, vem no livro do Sérgio, mas vem no livro também do Werneck Viana. Quer dizer, a gente está sempre se batendo na mesma tecla, quer dizer, dessa diferença, e a mim me parece que se deixa muito da vida institucional e da vida de pesquisa, pesquisadores, fora desse esquema. Não entra no esquema. É como se você tem um esquema, então você põe as coisas dentro de um esquema. Então, vou dar somente um exemplo, não dei continuidade a isso, mas tive muitas conversas muito boas com a Lúcia, com a Helena, que eram outras instituições. Aqui no Rio, você tem o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, tem o Centro Latino-Americano de Pesquisas Sociais. Pouco se estudou, né, sobre isso, e eu só estou mencionando esses dois, mas que você tem outras, quer dizer, várias tentativas bem-sucedidas, não acho que fossem mal-sucedidas, não. Quer dizer, eu me recordo de uma época, tentei mapear com alguns alunos do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, eles fizeram muita pesquisa, publicaram muita coisa. O próprio Florestan Fernandes publica antes livros, ele publica aqui no Rio de Janeiro, antes de publicar em São Paulo. Então, a minha ideia é essa, eu acho que tem que se ampliar isso, eu acho que é bom, né, você mapeia muitas, mas você tem que ter uma visão mais de dentro, mais, com nuances finas, né, para você conhecer melhor. Bom, você enfim. Falou, que é muito difícil construir uma instituição e que isso, você também viu isso de muito perto como diretora do IFIX, vice-diretora do IFIX. Isso significa que o IFIX ainda está em construção? Eu acho que sim. Eu acho que tem. Não, eu acho que eu tenho, por exemplo, mas além eu acho que no IFIX falta ainda, sempre digo isso, quer dizer, fazer coincidir a parte física do IFIX com a sua parte acadêmica. Há uma discrepância, né? E academicamente, o que é bom tem que ser mantido. Por isso que você não descansa na instituição. Você tem que manter e até melhorar. Né? Mas o que é bom, você tem que manter. O que ainda não está bom, você tem que melhorar. E no caso específico do IFIX, eu acho que a falta não é fazer, embora tenha havido naturalmente melhoras físicas, mas não importa, eu acho que há que se melhorar mais para que seja lá no prédio, seja em outro prédio, seja onde for, que essa parte, né, ela também traduza o que o IFIX é academicamente. Né? Isso é uma constante vigilância. As instituições, eu tenho mais atenção a isso atualmente, as instituições elas têm que manter uma vigilância com relação a elas mesmas. Elas também têm que mudar. Né? Daí vem as novas gerações, eu acho isso interessante, porque é uma outra, né, e é um desafio também, né, aquilo que as gerações recebem. E agora eu vejo isso muito claramente, acho que eu sou privilegiada de ter vivido isso, porque eu vi uma parte onde não tinha muita coisa, se reuniu, e agora eu vejo que já tem vários jovens, né, que a minha geração já começa a sair, né. E daí eu fico, às vezes, imaginando como é que vai ser, né? Isso diferente do que foi para a minha geração. Então, uma instituição tem muita vida. Né? Como me dizia agora, eu contava para um colega sociólogo alemão, e ele dizia, mas então a vida de vocês não tem monotonia, né? Eu disse, não, acho que não tem monotonia. Monotonia não. Nenhuma. Glaucia, você acabou de ser presidente de um grande congresso, a SBS, e acho que isso deve ter te dado também uma visão, né, muito rica do que é, não só a sociologia, tinha muitos antropólogos inscritos, muitos cientistas sociais, acho que em geral. Qual é o teu balanço, assim, dessa experiência? São perguntas difíceis. Eu posso dizer a verdade. É verdade, além do cansaço. Depois você edita, não tem problema. Olha,
quem fica na organização, quem fica na produção, você fica num lugar muito marcado. Quer dizer, eu acho que foi um congresso muito bom, eu vi muita coisa, porque as pessoas me dizem, né? Mas você fica de um lado na organização até o final, até o último dia, que é um lugar muito, muito definido de responsabilidade. Eu acho que os eventos, eu tenho muitas ideias agora sobre os eventos, porque não vale a pena contar, quer dizer, pensei muito sobre, porque os grandes eventos, porque nós crescemos e os eventos têm um número maior de pessoas, um número maior de mesas, um número maior de participantes, né? E eu fico pensando em formatos, comecei a pensar em formatos de eventos que abrigassem tantas pessoas, mas outros formatos. Seria possível isso? Formatos onde a gente ainda pudesse discutir nossos trabalhos num grande evento? Eu vivo atenta a isso, ouço outras pessoas de outros lugares que, enfim, que vêm falar sobre os grandes eventos na área de ciências sociais, sociologia, antropologia, ciência política, né? Como fazer? E isso já discutimos nós nesse mesmo congresso da SBS, né? Essa necessidade, eu acho imperiosa, de reunir pessoas para discutirem seus trabalhos, né? Exporem seus trabalhos, um número grande, mas manter a qualidade do evento. Eu acho que é um desafio. Para mim, depois dessa experiência, é um desafio muito grande. Né? E penso na possibilidade de formatos novos, não sei quais, mas outros formatos. Agora, tem uma visão minha muito pessoal sobre isso. Eu fiquei feliz, estou feliz com o congresso, mas naturalmente eu comparo um pouco com a direção do IFIX, porque foram duas coisas muito juntas, e duas direções, e é muito diferente a organização de um congresso para uma sociedade e a direção de uma instituição. E às vezes me parece, né, que na instituição as coisas podem ser vistas, né, elas podem ser vistas depois, pequenas coisas que se conseguiu fazer, pequenas conquistas, mas elas estão lá. Né? E o congresso, você não é como um aluno que depois você não vê nunca mais. Né? Quer dizer, o congresso, claro, que traz a memória dele, se traz publicações, as pessoas se encontraram, fizeram contatos naturalmente, expuseram seu trabalho, debateram, mas ele enfim, você não sente, eu não sinto da mesma maneira como eu sinto algumas pequeninos projetos, avanços ali dentro do Talvez porque FIX. ele seja um pouco esse trabalho invisível mesmo, né? É um grande trabalho, mas que você só vê se não dá certo. Se dá certo, ele não é visto. Né? Ele não é visto, é duro. Eu achei duro. Assim, foi grande a participação da graduação, mudou. Você acha que a gente está mudou. falando um pouco, só para ir fechando alguns temas que a gente até comentou na primeira entrevista. Quer dizer, você comentou como é diferente fazer doutorado hoje, fazer doutorado na época que você fez. E também os congressos naquela altura eram de 300 pessoas, né? Não passavam-se de milhares de pessoas. Não. Hoje você não faz um congresso com menos de 3.000 pessoas. Vocês têm ideia do número de... mais ou menos são 3.000 pessoas. Mais ou menos, não chega a 3.000. A Ampox tem, parece, 1.600. A Ampox, eu me lembro que no início tinha de trabalhos. Fora o público. Fora o público, quer dizer, você tem trabalhos inscritos nesse último congresso, eram mais de 2.500. Tem uma participação grande da graduação. Tem uma discussão grande sobre essa participação da graduação, que eu acho que deve ser retomada com muito cuidado com a nova configuração das ciências sociais, né, que é diferente de 1980. Uma participação notada até por colegas meus que vieram de fora, né, e como tem os alunos mais jovens. E isso foi um debate grande, né, também entre nós. E tem também, quer dizer, no caso das ciências sociais e da sociologia, há uma mudança muito grande devido a essa inclusão da sociologia na escola de ensino médio.
E isso faz com que mude um pouco a configuração das ciências sociais, da sociologia e das ciências sociais em geral, porque também os antropólogos, os cientistas políticos também ministram podem vir a ministrar essas disciplinas na escola. Eu acho que isso é uma novidade, e é uma novidade que tem que ser bem pensada. Sempre, eu, como sou da minha geração, eu não posso negar, sempre pensando na pesquisa. E na docência, não consigo pensar na sociologia, nas ciências sociais, sem o lastro de pesquisa. Né? Então, mesmo essa formação, como é que ela pode se dar, né, para a escola? Formação para os alunos, para os alunos de ensino médio. Quer dizer, que disciplina que vamos ensinar no ensino médio? Eu acho que isso está aí pegando fogo, né? É uma obrigatoriedade. Eu não fui a favor dessa inclusão obrigatória, mas acho que ela existe, né? E já que ela existe, então é bom que se cuide dela, né? E é bom a gente chegar nesse tema, porque uma das perguntas que estava nesse final você foi uma das criadoras de um curso novo, no meio disso tudo, da direção do IFIX, da direção da SDS. Você foi uma das autoras do projeto da licenciatura em Ciências Sociais do IFIX, noturno. Então, enfim, você está realmente autorizada a falar quem é o professor, essa outra, vamos dizer, acho que se abre mesmo dentro da ideia da profissionalização da sociologia, das ciências sociais, um outro percurso, que é esse do professor que já sai da graduação com esse aval, né, da licenciatura. Agora, dessa semana passada, houve um seminário lá no IFIX com DAD, esse serviço alemão de intercâmbio, junto com o IFIX, que foi muito interessante, foi sobre elites entre educação e poder, na realidade também em homenagem à passagem de direção do DAD. Mas eu fiz a coordenação de uma mesa bastante interessante, com um nível muito bom, quer dizer, a gente falou um professor alemão, e falou o Jakob Gerhardt, lá do Rio Grande do Sul, que é da área de física, química, e falaram sobre a universidade. E foi interessante que eles falaram sobre as mudanças na universidade, e as mudanças na universidade, tanto na universidade alemã como na universidade brasileira, elas dizem respeito a essa grande diferença entre pesquisadores, quer dizer, a universidade formar elites, né, cientistas e pesquisadores em diversas áreas, e a universidade atender à formação de especialistas, profissionais que não necessariamente são cientistas. E aí eu me recordei, durante toda a exposição dos professores, eu fui me recordando de um conjunto de características aqui da universidade brasileira que realmente passei a ficar muito atenta a isso, e tem a ver com o curso noturno. De muito tempo, cerca de 10 anos talvez, e eu participei de uma pesquisa grande, encomendada pela CAPES, ao Jacques Veloso, lá da Universidade de Brasília, uma pesquisa financiada pela Unesco, que fazia a avaliação dos 10 últimos anos da pós-graduação no Brasil, incluindo programas de excelência em todas as áreas praticamente. E eu participei afincamente dessa pesquisa, coordenando uma parte aqui no Rio, junto com outros colegas sociólogos e antropólogos. E eu aprendi muito. O que eu aprendi? Eu aprendi que as universidades, estamos falando das universidades brasileiras, assim, de maneira geral, elas não atendiam a demanda de jovens com a idade entre 18 e 24 anos que queriam entrar na universidade. E que era preciso modificar mudar, a universidade precisava mudar para atender essa demanda. A Universidade Pública Federal, que tem a pesquisa, basicamente, junto com outros centros de pesquisa, como a FGV, como a PUC do Rio, enfim, vários outros, mas ela, com esses outros centros, é que tem a responsabilidade da formação dos pesquisadores. Mas contando com um sistema diferenciado que foi se criando, que eu nem sabia que existia, confesso, porque a gente nunca dá bola para isso, nem pensava, já havia um sistema
de centros universitários, faculdades e mesmo universidades privadas no Brasil. E que esses centros foram também se avolumando, recebendo alunos dessa demanda, e que o ensino superior brasileiro começou a se diferenciar. Não havia somente a Universidade de Ensino e Pesquisa, como era aquela que sempre, da minha geração, eu, pelo menos, desejávamos, mas que ela era diferenciada devido à altíssima demanda dos jovens por esse ensino e uma capacidade pequena de atender essa demanda. A gente atende a 10%, 12%, os Estados Unidos atendem 40%, 50% da demanda e outros países também. Então, isso me impressionou muito. Muito. Eu comecei a rever a minha posição, o meu ideal de uma universidade só de ensino e pesquisa, né? Pensando nessa questão mais ampla. E daí, quer dizer, com o passar do tempo, comecei a ver que a universidade, mesmo a universidade pública, era ociosa. Não tem isso, mesmo com tudo isso, ela é ociosa, né? E que ela também poderia atender a essa demanda. Bom, outro problema. A universidade pública foram atribuídas por leis funções que ela não tinha, em que eu, por exemplo, não desejava e também briguei contra. Exemplo, licenciaturas, formação de professores dentro dos departamentos, né, como é agora, e não num instituto especial que formasse. Ao contrário, até os professores primários, né, eles agora não têm mais as escolas normais, quer dizer, passam a sua formação dentro das universidades. É uma realidade, quer dizer, não é um desejo, né? É uma realidade. Então, outra coisa, o curso noturno, coisa que eu sempre fui contra. A USP sempre teve curso noturno de ciências sociais. E eu sempre achei aquilo uma coisa, como que eles podem, né, ter uma pós-graduação, isso há muito tempo, ter uma graduação e ter um curso noturno. Não entendia. Daí eu comecei a entender que, de fato, tem uma pressão enorme, muito grande, para a entrada dentro da universidade. E que a universidade tem que se pensar de uma maneira diferente. Não de acordo com o meu desejo, com certeza, né? Mas de acordo com uma realidade que é a inclusão de jovens e essa diversificação dessas atividades dentro da universidade. Aí vem todo o curso noturno, né, esse projeto de curso noturno do IFIX, né, feito com o André Botelho, o projeto foi muito pensado no sentido de receber jovens, né, atender essas novas reivindicações da universidade, mas mantendo uma qualidade. Quer dizer, sem diferenciar, né, licenciaturas jovens para cá, os noturnos, os da manhã, o bacharelado, o nosso programa de pós. Porque isso impera em larga escala no debate dentro da universidade e eu sou totalmente contra. Eu acho que são níveis diferentes, né, de pós-graduação, mas como eu venho, quer dizer, aprendi no laboratório, no programa de iniciação científica, que você pode paulatinamente ir introduzindo, não é que sai um pesquisador, mas você vai introduzindo a pesquisa nesse nível de graduação, assim, acho que também é possível introduzir a pesquisa não é introduzir a pesquisa, parece uma coisa muito assim pomposa, mas não é isso, certas noções, não é, nesse curso, até porque a sociologia nas escolas de nível médio, ela ainda tem uma discussão difícil, porque ela é vista do ponto de vista normativo, ela é vista como uma disciplina que atravessa outras disciplinas para formar o cidadão. E isso, para mim, é uma preocupação constante. Constante. Foi claro, porque eu acho que ela é a disciplina. Ela não é se tornar um cidadão melhor, né? Porque ótimo, né? Mas o objetivo dela, então, é uma briga. É como assim, se na feitura de todo o projeto, né, eu acho que
tudo isso que eu fui falando estava presente, porque é difícil você discriminar, foi isso, foi por isso, foi por aquilo, mas tudo isso estava na cabeça da gente e no sentido da qualidade. Já que tem que fazer, vamos fazer melhor. É melhor que professores de um programa 7 o façam, né, e você forma um grupo bom, né, do que deixar para outro fazer. E, curiosamente, eu dei algumas aulas nesse primeiro semestre, no curso, eles não querem ser professores. Depois fiquei até um pouco frustrada, porque eu perguntei várias vezes, eles querem seguir após, querem fazer outras coisas. É muito curioso isso, eu perguntei umas 2 ou 3 vezes, eles disseram, não, eu quero saber como é que eu posso fazer mestrado, já estavam perguntando. Né? Certamente vão ser professores dos professores de ensino médio. De ensino médio, quer dizer, é curiosíssimo, né? Mas, bom, e de toda forma... Isso provavelmente, por ser o FRJ, por ser um lugar tão central, assim... Quer dizer, conquistar uma vaga nesse lugar também não pode... Você tem que ter uma ambição maior em função disso? Ou será que... Não, acho que sim. Acho que os diferencia, sim, essa vaga na UFRJ. A turma é uma turma boa. E me lembrei muito dos meus alunos de Moçambique, porque diferentemente, eles têm diferença desses alunos, mas eles precisavam ter mais uma tutoria para chegar a um determinado nível, porque eles têm interesse, eles querem aprender, mas lhes falta, eles têm alguns problemas de escrita, por exemplo. Tem grande. Então, seria preciso, né, já até fizemos isso no programa de iniciação científica, não sei se a Ivone contou na entrevista, nós tínhamos professores de português, para todos ali, né, que quisessem, porque falta, né, quer dizer, isso existe, por exemplo, na PUC, no Direito, tem uma aula de português instrumental, né, então eu acho que precisam mais para serem melhores. E digamos, a ideia, o impulso foi esse. Só para terminar, com relação a esse interesse e a consecução desse projeto de licenciatura, quer dizer, havia uma pressão muito grande dentro da universidade de expansão. E essa pressão da expansão, ela estava muito ligada à abertura de concursos, isso bem pragmaticamente, quer dizer, também há um momento, há uma conjuntura, quer dizer, né, onde aquilo era importante, quer dizer, ou você amplia, né, você abre vagas, né, mas você também expande de uma determinada maneira. Não era um momento da expansão de um apoio, mas era um momento de expansão na graduação. Existe isso também, naturalmente, não vai se dizer que isso não existiu, né, quando se pensou esse projeto. E eu acho que é isso, querida. Quer dizer, tem esse projeto, quero escrever um livro sobre o campo artístico no Rio de Janeiro, na década de 50, mas, e sobre as mudanças havidas. Continuo como socióloga sempre interessada e muito curiosa, porque como é possível haver uma mudança. Sempre tenho uma curiosidade, isso eu acho que não vai me largar, sempre toda a minha pesquisa tem essa questão principal, muito ampla, naturalmente, então eu tenho esse projeto. É curioso, porque quando eu fiz esse projeto sobre a sociologia da arte, quer dizer, na área de sociologia da arte, sobre o campo artístico carioca na década de 50 e as mudanças de uma pintura figurativa para o concretismo, eu já pensava, eu fiquei na dúvida se eu fazia um projeto de revisão da obra da Marisaura. Eu me lembro que eu tive uma dúvida muito grande. E eu pensava, bom, se eu enveredar pela sociologia da arte, também vou ter que estudar mais, vou ter que me dedicar mais, que você sai sempre, né, do que eu vinha fazendo. Mas, de toda forma, eu fiz isso. Mas não consegui largar essa pesquisa sobre a Marisaura, e pelo seguinte motivo, eu acho que a Marisaura tem uma obra diferenciada na sua época. Ela tem uma obra diferenciada que chama atenção. Ela não se torna um paradigma, né? Ela não se torna um modelo. Ela tem uma obra que é aceita pela história, é lida na história, é lida na antropologia, é lida na sociologia e na ciência política. E parece que ela se espalha, né, pelas disciplinas, e há muito pouca memória
também todas as pesquisas dela, muito publicada no exterior. Foi uma coisa que eu vi que ela era muito respeitada na Alemanha, pelos pesquisadores, na França, na Inglaterra, enfim. Mas o motivo principal, né, que me leva a fazer isso é que eu acho que a Maria Isaura levantou questões naquela época que eram questões que apoiam na contramão de sua época. Um exemplo, a Maria Isaura nunca foi favorável ao determinismo, a uma visão determinista da história, por exemplo, uma visão teleológica da história, muito menos a um determinismo social, né? Ontem eu abri uma ementa para o próximo Congresso Internacional de Sociologia, está escrito assim: o determinismo acabou. Quer dizer, é uma questão que na época não era aceito, muito menos você não usar outra questão, um modelo ideal de sociedade para estudar. É como um modelo ideal de ciências sociais para se pensar Rio e São Paulo, né, uma medida. Se usava um modelo ideal de sociedade, que chegaria o Brasil àquela sociedade de classes, racional, com base na ciência, etc. Né? Ela brigou com muita gente, na verdade, porque ela disse, não uso esse modelo. Terceiro, brigou com muita gente porque ela lia Silvio Romero, ela lia Manuel Quirino, Nina Rodrigues, os que eram considerados pré-científicos. Então, ela os incorporou, né? Pelo menos nessas três, sim, e mais na questão política, né? Quando ela diz que no Brasil o voto não é voto de cabresto, né? Que o voto é uma barganha, aquilo choca imediatamente com o livro, né? O Coronelismo, Machado e Voto, do Vitor Nunes Leal, que tinha escrito antes dela, inclusive. Né? E o fato de também, outra questão conceitual, que era isso, o Brasil, não podemos estudar ainda o passado brasileiro com classes sociais. E o Caio Prado faz isso, ela diz, né, mas não é possível fazer isso, porque não existiam classes, existiam parentelas. Né? Então, ela vai muito, ela caminha demais contra a corrente. Né? Então, eu tenho uma hipótese, e essa hipótese está me perseguindo realmente. Eu tenho uma hipótese que com as mudanças havidas nas ciências sociais e mudanças havidas na sociedade, algumas questões da Maria Isaura talvez possam ser relidas e possam vir a contribuir para o andamento da pesquisa. Né? Isso é assim muito sinteticamente, mas... E acho que há grupos fazendo isso. Maria Laura com a parte da cultura popular, Beatriz Herédia com a parte da política. Já há, né, de fato, amostras dessa reapropriação mesmo, né? De colocá-la na antropologia política, isso é claro, assim, ela foi considerada a precursora do que se chama hoje de antropologia da política brasileira, né, contemporânea. Ela foi, enfim, como é que uma mãe adotiva, entendeu? Eu acho que tem. Assim. Que é permitido, não é por isso. Então, nesse sentido, eu imagino que vale a pena rever a obra dela. Isso é um problema. Outra coisa que eu acho que não vou fazer, mas eu acho que muito curiosa, que todos têm muita curiosidade com relação à vida da Maria Isaura, mas as vezes que eu falei em público, isso suscita uma curiosidade muito grande. Então, dessa vez, eu estou até preparando algumas coisas assim mais da vida mesmo da Maria Isaura. Dessa última vez em Brasília também, depois da exposição, vários queriam saber. Então, tem essa questão. Tem uma questão que a Maria Isaura era muito braba. Então, quer dizer, poucas pessoas podiam se aproximar, né? Porque vários me contam que foram alunos de Maria Isaura e que eram difíceis. E eu mesmo sei que era muito difícil. Né? E ela tinha como um valor para ela, assim, muito forte, não falar sobre si, não dar entrevistas. Quase que me recordo que uma vez ela veio muito feliz dizer que tinha negado uma entrevista ao Daniel Pecot, que estava justamente fazendo sua pesquisa sobre os intelectuais brasileiros. Então, isso criou uma dificuldade
mesmo, de entender, de fazer a relação da trajetória dela, né, quer dizer, com o pensamento, com a obra. E mais recentemente eu estou com quer dizer, com uma ideia, mas acho que outros vão fazer isso, que é pensar os 3 círculos em que a Marisaura conviveu. Ela na França, quer dizer, durante um largo tempo, tanto ela estudou quanto ela pesquisou e ela publicou muito na cidade de Paris depois da guerra, né? E isso foi ainda algumas décadas. No interior da Bahia, que é em Santa Brígida, perto de Alagoas, mas também em Jeremoabo, no município de Jeremoabo, e daí no interior de São Paulo também. Mas eu acho que a Bahia e a amizade dela com Tales de Azevedo é alguma coisa que precisa ser realmente examinada. Era tão forte que Marisaura não foi receber uma homenagem feita pela Unesp, porque era aniversário do Tales, e ela disse que tinha que ir ao aniversário do Tales, e não foi a homenagem que estava sendo feita a ela lá na Unesp. Muita gente ficou brava por causa disso, mas mostra como ela prezava a Bahia e o Tales de Azevedo. Ou também não querer ser alvo de... E também não querer ser alvo de críticas. Não tem pinguinho de vaidade para dar uma entrevista, né? Não é? Aí também não quer. E o outro era o Círculo de São Paulo, que se torna, na memória das ciências sociais, a grande escola paulista, não é? Com Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, e vários sociólogos importantíssimos, e que ela está fora, mas ela conviveu ali, né? E como diz tem um depoimento do Florestan que diz, e nós formamos esse grupo, e Marisaura estava nesse grupo, depois ela seguiu sua bela carreira, ele de novela, de outro, né? Então, examinar melhor, né, para além de uma memória que está sendo feita na Universidade de São Paulo, essa trajetória dela, né? Em São Paulo, em Paris e, sobretudo, no interior da Bahia. Quer dizer, isso é eu deixo para outros fazerem, mas é uma ideia que está assim um pouco me instigando, me persegue, não é? E eu estou começando a reunir alguns materiais e tenho vontade de escrever, talvez não tanta coisa, mas de escrever sobre isso. Até onde eu conheci, tinha muita coisa sobre o Williams. Na época eu estava muito interessada, mas eu depois também tenho que conversar. Não conversei com a Maria Laura ainda sobre isso, mas tenho vontade de conversar. E devo dizer que tem, quer dizer, o Lucas Correia Carvalho, que é orientando do André, que veio fazendo trabalho sobre Marisaura lá no IFIX. Tem o Aline Marinho, que fez um pós-doutorado na França, então foi muito interessante porque ela entrevistou vários sociólogos franceses e se debruçou mesmo sobre a parte francesa, as influências que Marisaura recebeu, o que ela ensinava. É uma tese de doutorado que a Aline está fazendo. E, enfim, tinha uma pequena tese de mestrado da Eliane, uma aluna minha que se focalizou mais em Santa Brígida, a viagem de campo de Marisaura. Enfim, temos alguns materiais. E o seu livro, Val? Você disse que estava querendo terminar um livro. Não, eu estou querendo terminar, mas aí não é a Marisaura, porque a Marisaura agora veio dessa... Não, esse livro realmente é sobre Já tem nome? Não, eu até pensei no nome da Marisaura, Escolhas Singulares, que eu vim pensando, porque eu apresentei esse trabalho sobre Marisaura e deixo um pouco o outro de lado. Não tem um título ainda, eu estou começando a ver os capítulos, né? E eu vou partir realmente desse encontro de críticos com artistas no Ateliê do Engenho de Dentro, né? Já vi a doutora Anice da Silveira também. Mas daí eu vou puxar alguns fios a partir deles mesmo, com o Ivan Serpa, quer dizer, a parte toda do ensino da pintura no MAN e como é que isso chega até o neoconcretismo. Mas o interessante que existe no Rio é que você tem a Escola de Belas Artes, que continua viva,
né, e fazendo muita coisa. Então você tem o grupo dos modernistas de 20, né, tem o Portinari, e tem o de Cavalcante e outros. E eu estou estudando justamente esse grupo que não estudou com Portinari, que não estudou na escola de Belas Artes, né, e que aprendeu muito com os estrangeiros que vieram durante a guerra, não é? Alguns pintores, e se uniram a essa figura de Mário Pedrosa, que tinha, eu acho, um projeto de renovação das artes. Né? Então, é um pouco nesse sentido que eu quero ver como quem tinha autoridade, se foi a crítica, mas quem se investe de uma autoridade para executar, digamos assim, um projeto de mudança numa concepção de arte. Quer dizer, minha questão é um pouco essa, que ainda está muito... Né, tem que ainda ler, estudar e pensar mais, mas é nessa direção que eu estou pensando em escrever o livro.